Introdução. Dentro do sistema urinário, os rins executam a função principal, que é a de filtrar do sangue as substâncias potencialmente tóxicas para o organismo. Assim, os rins regulam os níveis iônicos no sangue, controlam o pH, o volume e a pressão do sangue, produzem hormônios e excretam substâncias. Agora falando da ureter, são estruturas musculares tubulares responsáveis cada uma por levar a urina de um rim até a bexiga urinária para armazenamento e posterior excreção. Possuem a função de transportar a urina dos rins para a bexiga por meio de movimentos peristálticos da musculatura lisa. O ureter ele se divide em duas partes, a abdominal e a pélvica, e possui três camadas. A camada mucosa, que constitui a parte interna do órgão, a camada muscular, que é a segunda camada do ureter, composta por duas camadas musculares lisas, uma interna e outra externa. E por fim a camada adventícia, camada mais externa, onde se encontram os vasos sanguíneos e fibras nervosas. Os rins são um par de órgãos em forma de feijão, que estão envolvidos por uma fina membrana, a chamada cápsula renal. Ao redor deles existe a gordura perirenal e acima estão localizadas as glândulas suprarrenais. Sua principal função é filtrar o sangue, removendo o excesso de água, sais e resíduos através da urina. A bexiga urinária é o órgão que recebe a urina formada pelos rins, armazena por algum tempo e a conduz ao exterior. Conforme a quantidade de urina dentro da bexiga aumenta, a pressão dentro da bexiga também aumenta e desencadeia o reflexo de micção. Ela é composta pela túnica mucosa, que é a camada mais interna, com a função de proteção, absorção e secreção, além da função de suporte, defesa e secreção. A túnica muscular, que é a camada intermediária e a principal da parede da bexiga, que forma o músculo do esfíncter, ao nível do início da uretra. A túnica adventícia, que envolve externamente a bexiga, constituída por um tecido conjuntivo fibroelástico, que na parte superior possui uma pequena região revestida por uma membrana serosa. Além dessas estruturas citadas, a bexiga urinária também possui um corpo, um fundo, um colo e um ápice, além de possuir os ligamentos pubovesiais, lateral e medial, e o ligamento lateral da bexiga urinária, que são os responsáveis pela fixação do órgão. Já quanto à diferença entre a bexiga urinária masculina e feminina, elas se diferenciam devido à presença da próstata e das vesículas seminais e ductos diferentes lateralmente nos homens, enquanto nas mulheres a bexiga urinária se relaciona com o útero. Já a uretra é um tubo responsável pela condução da urina da bexiga urinária para o exterior durante o ato da micção. Nos homens, a uretra, além de dar passagem para a urina, dá passagem também para o esperma durante a ejaculação. Já nas mulheres, esse é um órgão exclusivo do sistema urinário. A uretra é composta por três camadas. A camada mucosa, que é uma parte mais interna, formada por células epiteliais, por uma membrana basal e pelo córeo. É nessa camada que estão localizadas glândulas responsáveis por lubrificar o canal uretral. A segunda camada é a muscular, que é a camada intermediária da uretra, composta por duas camadas musculares lisas, uma interna e outra externa. Na uretra masculina, as camadas musculares são aparentes na porção prostática. E por último, a camada adventícia, que é a camada mais externa, onde se encontram os vasos sanguíneos e as fibras nervosas. A uretra masculina e a feminina se diferenciam, pois a masculina é composta por três porções, que são a uretra prostática, que inicia na bexiga e atravessa a próstata, onde desembocam dois ductos ejaculadores pelos quais passam o esperma. A uretra membranosa, que é revestida por um epitélio pseudoestratificado, onde existe o esfíncter externo da uretra, que é um esfíncter de músculo estriado, e a uretra peniana, que localiza-se no corpo cavernoso do pênis e apresenta o epitélio pseudoestratificado colunar e as glândulas, que também são responsáveis pela produção do muco, que age como lubrificante sexual. Além disso, a uretra masculina também se diferencia da feminina em relação ao seu comprimento, sendo a feminina menor, medindo cerca de 4 centímetros, e a masculina maior, variando seu comprimento entre 17,5 a 20 centímetros. Para o funcionamento correto do sistema renal, os rins, primeiramente, desempenham sua função de filtrar as substâncias tóxicas do sangue, controlando assim os níveis de íons, o pH, volume e pressão do sangue, produzindo também hormônios e excretando substâncias.
Sabendo que no interior dos rins existe a região dos néfrons, os quais são unidades funcionais do rim em que ocorre a formação da urina, deve-se exaltar os 3 processos para sua formação. A primeira etapa da formação da urina é o processo de filtração, que ocorre no interior do corpúsculo renal. Em razão da alta pressão do sangue no interior dos capilares do glomérulo, substâncias extravasam para o interior da cápsula renal. O filtrado resultante, que possui composição semelhante à do plasma sanguíneo, mas com menor quantidade de proteínas, segue em direção aos túbulos renais. A segunda etapa é a reabsorção, em que algumas substâncias da filtração são reabsorvidas para o sangue. Estima-se que 65% do total de sódio e água presentes no filtrado sejam reabsorvidos no túbulo proximal. A glicose e os aminoácidos são quase que completamente reabsorvidos. Na alça néfrica, são reabsorvidos principalmente sais. Já o túbulo distal apresenta alta capacidade de reabsorção de íons. Estima-se, portanto, que cerca de 99% do filtrado seja reabsorvido nessa etapa da formação da urina. Já na última etapa, de secreção, ocorre a transferência de moléculas presentes no sangue para dentro do lúmen do néfron. Entre os principais produtos secretados, pode-se citar o hidrogênio, potássio e amônia. Logo, após a formação da urina, a mesma é conduzida do rim até a bexiga, por meio dos ureteres, os quais são canais finos e realizam movimentos peristálticos, que auxiliam no transporte da urina. Assim, ao chegar à bexiga, a mesma fica armazenada temporariamente, para diante do funcionamento renal, a uretra expelir a urina para fora do corpo, concluindo o processo urinário. Patologias mais comuns do sistema renal. Nefrite é um termo que indica inflamação nos rins. A doença pode afetar diferentes áreas dos rins, especialmente os glomérulos, que são estruturas que filtram sangue de toxinas e impurezas. Quando ela se desenvolve, a capacidade de filtração dos rins cai, prejudicando todo o organismo. A inflamação pode ser dolorosa, mas, na maior parte dos casos, não dói. É uma doença com diversas manifestações e pode surgir por causas diferentes, afetando tanto homens quanto mulheres. Sintomas: alteração na coloração da urina, aumento da pressão arterial e presença de sangue na urina. Algumas causas da nefrite: medicações anti-inflamatórias ingeridas sem a prescrição médica em altas doses, infecções por bactérias ou vírus, pacientes que têm infecção de garganta por uma bactéria específica ou doenças virais como o HIV podem ter nefrite aguda. Infecção urinária é a presença anormal de patogênicos em alguma região do trato urinário. Essa doença é mais frequente entre as mulheres. Em algumas situações, a infecção pode propagar-se até o rim, originando a infecção renal, pielonefrite. Sintomas: alteração na coloração da urina, aumento da pressão arterial e presença de sangue na urina. Algumas causas da infecção urinária. As principais causas são a relação sexual e as bactérias do trato gastrointestinal que migram por via ascendente da região perineal até a bexiga. Cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins, é uma doença causada pela formação de substâncias minerais dentro do sistema urinário. É comparado com grãos de areia, que se juntam dentro do rim e formam uma verdadeira pedra. Sintomas: ardência ao urinar, infecção urinária, sangue na urina, febre e náuseas e vômitos. Algumas causas do cálculo renal: pouca ingestão de água, segurar o xixi por muito tempo e ingestão de comidas com muito sal. Curiosidades sobre o sistema renal. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. O rim de um recém-nascido é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo do que um rim de um adulto. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo devido à presença do fígado. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Em média, um indivíduo elimina entre 1.000 e 1.500 ml de urina por dia. A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. A capacidade média da bexiga é de 700 a 800 ml. O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. Sangue na urina, dor ao urinar, vontade de urinar, mas sem conseguir realizar a micção, são alguns dos sinais que merecem atenção. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina é utilizada para limpar e filtrar o sangue,
atuando como um rim artificial.